Vamos que vamos, galera. Pronome demonstrativo é algo que cai bastante em prova, beleza? Então, se eu fosse, por exemplo, colocar dentro de pronome aquilo que é importante, se eu fosse ressalvar aquilo que é importante, eu diria pronomes pessoais, estuda essa parada, principalmente pronomes pessoais oblíquos átonos, estuda também pronome demonstrativo e pronome relativo. Vou falar agora de pronome demonstrativo, presta atenção, e até mesmo dentro de pronome demonstrativo, existem algumas coisas irrelevantes para as provas de concursos públicos. Outras não, são bastante relevantes. Eu espero que você, ao longo desse curso até agora, esteja de fato anotando tudo aquilo que eu digo. É muito importante, é relevante, você precisa saber, tem que estar no sangue, etc e tal, etc e tal. Ou seja, tudo aquilo que eu ressalto, que eu sublinho, eu espero que você esteja anotando. Porque você vai perceber que na hora da prova, tudo aquilo que eu falo acontece. Não porque eu sou mágico, mas porque eu só faço isso da minha vida. De tanto pesquisar, fazer prova, pô, é a minha profissão, eu preciso saber. Então eu espero que você confie em mim e, de fato, aplique tudo aquilo que eu falo que é importante no dia da prova. Beleza? Tranquilo? Está revisando tudão, né? Não pode parar. E mais do que isso, a única maneira que tem de fixar as informações é por meio de exercícios, questões comentadas. E por isso, eu sempre recomendo meus cursos de questões comentadas, tanto no Eu Vou Passar, quanto no site Estratégia Concursos, materiais em PDF. Várias bancas, SESP, FCC, ESAF, CEPERJ, Consulplan, Funiversa, enfim, um monte de bancas. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos? Vamos trabalhar? Então chega de merchan e vamos trabalhar, vai. Olha na tela, vem comigo. Os pronomes demonstrativos da língua portuguesa são este, esta, estes, estas, isto. Esse, essa, esses, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Beleza? Só tô relembrando porque isso aí é galho fraco, né? Todo mundo sabe que, pô, não dá para ficar garoteando não sei quais são os pronomes demonstrativos. Pô, é o mínimo que você precisa saber para poder entender o resto da brincadeira. Beleza? Tranquilo? Então, grave aí os pronomes demonstrativos e não os perca aí no meio aí do seu cérebro tic-teco. Tá tranquilo? Beleza. Brincadeirinhas à parte, vamos ao que interessa. Além dos pronomes demonstrativos que eu acabei de mencionar, existem outros pronomes demonstrativos, que são o a, os, as. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas o a, os, as não são artigos definidos? Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas o a, os, as não são pronomes oblíquos átonos? É verdade. O a, os, as podem ser artigos definidos, podem ser pronomes oblíquos átonos e podem ser pronomes demonstrativos. Pô, mas como é que eu vou saber a diferença? Você vai saber a diferença porque eu vou te dizer. E aí você vai saber. Beleza? Então se liga só. Vou te dar 3 frases. Primeira frase. Eu digo assim. O que me incomoda é o silêncio. Toda vez que você puder substituir o a, os, as, antes do que por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, o a, os, as, serão pronomes demonstrativos. Então, observe que no lugar desse o, eu poderia dizer assim, ó, aquilo que me incomoda é o silêncio. Concorda comigo que eu poderia fazer isso? Então, esse o é um pronome demonstrativo. Por quê? Porque eu posso substituir por um pronome demonstrativo. Existem 3 situações em que isso acontece. Primeira situação, quando o vem antes do que.
quando o, a, os, as vierem antes do que, eles serão pronomes demonstrativos. Desde que você consiga substituir por aquele, aquelas, aquele, aquela, aquilo. Beleza? Show de bola. Vou te dar o segundo caso em que isso acontece. Antes da preposição de. Exemplo. Imagina que você está no shopping, paquerando uma menina. Na verdade, são duas meninas. E você está com um amigo seu, aí você diz assim: a de saia é bonita, mas a de vestido é linda. Observe que este a está antes da preposição de. O mesmo ocorre com esse a. Vem antes da preposição de. Observe que é possível substituir o, a, os, as por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, antes da preposição de. Nesse caso, obviamente, você vai usar o quê? Aquela de saia é bonita, mas aquela de vestido é linda. Percebe que dá para você substituir por aquela? Então, antes do pronome relativo que e antes da preposição de, se você pode substituir o, a, os, as por um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquela, aquilo, o, a, os, as serão pronomes demonstrativos de fato. E para fechar o terceiro caso, vou colocar aqui, observe. Ele fumava. Ponto e vírgula. Não mais o faz devido à doença. Observe que este o equivale a isso. Vê se não equivale. Ele fumava. Não mais faz isso. Isso o quê, Pestana? Percebe que o isso retoma essa ideia anterior de fumar? Logo, ele fumava. Não mais faz isso. Ou seja, não mais fuma, não mais faz uso do fumo devido à doença. Beleza? Normalmente, o o, quando equivale a isso, está acompanhado de um verbo que a gente chama de verbo vicário, que pode ser o verbo ser ou o verbo fazer. O que é um verbo vicário? É um verbo que substitui um verbo anterior, para você evitar a repetição. Então, vamos lá. Ele fumava. Não mais fuma devido à doença. Para evitar a repetição do verbo, eu uso um outro verbo. Normalmente o verbo ser ou fazer. Ele fumava. Não mais o faz, ou seja, não mais fuma devido à doença. Portanto, esse o é um pronome demonstrativo que equivale a isso. E junto com o verbo fazer, vicário, ele retoma um verbo anterior, uma ideia anterior. Beleza? Então, isso aqui cai muito em prova. Anota isso, pelo amor de Deus, de Jesus Cristinho. Beleza? Então, vamos lá. Tal e semelhante. Você sabia que tal e semelhante também são pronomes demonstrativos? São pronomes demonstrativos quando equivalem a pronomes demonstrativos. Normalmente, tais pronomes demonstrativos equivalem a outros pronomes demonstrativos quando estão ligados a um substantivo. Por exemplo, Maria, Cláudia e Josefina
Maria Cláudia e Josefina saíram. Tais mulheres são perigosas. Cuidado com elas, hein? Se liga só. Esse tais aqui poderia ser substituído por essas, que é um pronome demonstrativo. Portanto, nessa situação, eu vou dizer que tal vocábulo, ou seja, esse vocábulo, acabei de usar como pronome demonstrativo, né? É, de fato, um pronome demonstrativo, porque equivale a um pronome demonstrativo. O mesmo vale para o vocábulo semelhante. Outro dia, eu estava passando na rua e tal, aí o cara disse assim: nunca vi semelhante coisa na minha vida. Era um grupo de garotos que estavam fumando crack e tal. Obviamente isso é recente, né? Então o cara era coroa, ele foi e falou: nunca vi semelhante coisa na minha vida. Ou seja, nunca vi tal coisa, nunca vi essa coisa na minha vida. Então semelhante, nesse contexto, também é um pronome demonstrativo. Beleza? Show de bola. Continuando a brincadeira, vamos nessa. Eu coloquei aqui, ó, função espacial e temporal. E depois coloquei aqui função referencial endofórica. Só que isso eu vou explicar olhando para você e daqui a pouco eu volto para a telinha, beleza? Então olha para mim. Vamos lá, até para você não ficar carente e eu também não ficar carente de você, não é isso? E a gente não se esquecer entre a telinha e o áudio. Vamos lá? O vídeo também é importante. Então se liga só. Vamos que vamos. Os pronomes demonstrativos têm a função espacial porque eles servem para apontar determinados seres dentro do espaço. Então, se eu quero me referir a esta caneta, observe que eu acabei de usar um pronome demonstrativo. Esta caneta. Porque eu estou apontando para algo no espaço, no ambiente em que eu me encontro. Esta camisa, observe que eu estou usando um pronome demonstrativo para apontar, para me referir a uma camisa que está dentro do espaço em que eu me encontro. Beleza? Tranquilo? Esta parede aqui atrás verde, na verdade, sabe qual é a cor dela? É verde mesmo. Ah! Beleza? Esta parede aqui verde, atrás de mim, é inanimada, graças a Deus, né? Está atrás de mim, não vai fazer nada contra mim. Muito bem. Então, observe, eu estou apontando para alguma coisa. Toda vez que eu faço referência a algo dentro do espaço, dentro do ambiente em que eu me encontro, eu uso pronomes demonstrativos. Se a coisa estiver perto de mim, eu vou usar este, esta, estes, estas, isto. Se a coisa estiver próxima da pessoa com quem eu estou falando, por exemplo, vamos supor que eu estivesse diante de você, literalmente, e você está sentado agora na sua cadeirinha, com o notebook aberto, não é isso? Com aquele copinho d'água lindo, ou um suquinho, ou um cafezinho, não é isso? Muito bem. E aí, no conforto do seu lar, eu literalmente para você digo assim, ó. Vem cá, essa sua canequinha de café aí, esse seu copinho de água aí, tá batizado não, né? Olha lá, hein, rapaz. Então, observe. Quando eu digo esse copo, essa caneca, eu estou apontando, eu estou me referindo dentro de um espaço, dentro do ambiente, a algo que está próximo de você. Então, quando eu me refiro a algo que está próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar esse, essa, esses, essas, isso. Beleza? Show de bola. Agora, vamos supor que nós dois estejamos juntos num determinado lugar. Por exemplo, sei lá, a gente está na praia. Beleza? A gente está na praia, coisa e tal, curtindo um marzão, bababá, trocando uma ideia. Daqui a pouco passa um avião, longeão. Aí você diz assim: pô, aquele avião, cara, eu acho que é um 747. Aí eu digo pra você: pô, cara, não é não. Eu acho que é um 737. Enfim, a gente começa a discutir. Mas observe, aquele avião. Por que você diz aquele? Porque está distante de mim e de você. Então, tudo aquilo que está distante dentro de um espaço, dentro de um ambiente, a gente diz aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Pestana, chance disso cair em prova.
0,01%. Eu não vejo isso em prova. É muito raro, extremamente raro. A última vez que eu vi isso cair em prova foi na banca VUNESP, mas já tem um tempinho. Logo, não é algo corriqueiro. Então, essa é a função espacial do pronome demonstrativo. Eu vou falar agora a função temporal. Quando é que eu uso os pronomes demonstrativos dentro de uma perspectiva temporal? Se eu quero me referir a algo presente, eu vou usar este, esta, estes, estas, isto. Então, por exemplo, este ano vai rolar a Copa das Confederações. Ou está rolando. Ou já rolou, dependendo do momento em que você estiver assistindo a esse vídeo, né? Não sei. De qualquer maneira, este ano acontece a Copa das Confederações. Quando eu digo isso, este ano, eu estou me referindo no ano de 2013. Ou seja, no ano presente, atual. Então você vai usar este, esta, estes, esta, isto, quando você estiver se referindo a algo dentro do tempo que seja presente, atual. Segundo Bechara, você pode usar este, esta, estes, esta, isto, quando se refere a um passado recente. Por exemplo, eu digo assim, pô, esta noite eu dormi muito mal. Quando você diz esta noite, é a noite passada, é a noite que passou, beleza? Imediatamente a noite passada. Mas você também poderia dizer a uma festividade, quer ver, ó? Este carnaval foi fraco. Quando você diz este carnaval, você está querendo dizer o carnaval de 2013, ou seja, o carnaval do ano em que você se encontra. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, Pestana, e se eu quiser me referir a um tempo passado, qual o pronome que eu utilizo? Quando você quiser se referir a um tempo passado, você vai usar esse, essa, esses, essas, isso. Beleza? Esse, essa, esses, essas, isso. E aí você diz, esse carnaval foi excelente, essa noite eu dormi mal. Ué, mas não seria o este? Tanto faz. Você pode usar esta noite, este carnaval, ou essa noite, esse carnaval. Beleza? Então, quando você se refere a um passado, você pode usar este ou esse e suas variações. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Alguns gramáticos vão dizer que você também pode usar esse, essa, esses, essas, isso, quando você se refere a um futuro. Isso também é possível. Tipo assim, a gente está falando da Copa, da Copa não, porque a Copa está muito próxima, mas vamos lá. A gente está falando das Olimpíadas, que vão ocorrer em 2016. A gente está falando das Olimpíadas e tal, a chance do Brasil ficar em primeiro lugar, que é impossível, né? E coisa e tal, a gente está conversando sobre isso. Aí a gente vai dizer assim, isso falando hoje, tá? Em 2013, falando sobre um evento no futuro. A gente vai dizer assim, poxa, essas Olimpíadas vão entrar para a história, porque vão dar uma infraestrutura maneira para o Brasil. Então, você pode usar esses pronomes demonstrativos, esse, essa, esses, essa, isso, para se referir a um fato futuro também, beleza? Maravilha. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, só se refere a um passado distante ou a um futuro vago. Por exemplo, você diz assim, aquele ano de 1888 foi emocionante para muitas pessoas que viviam no Brasil. Quando você diz aquele ano de 1888, você está se referindo a um passado distante. E por isso você usa aquele ano. Beleza? Se você quiser se referir a um futuro vago, você também pode usar aquele. Por exemplo, tem uma profecia bíblica. Na verdade, as profecias bíblicas usam determinadas expressões no futuro, inclusive pronomes demonstrativos. Tem uma profecia bíblica, acho que do livro de Daniel, que diz assim, nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. Observe que a profecia, obviamente, se refere a um fato futuro, a uma coisa que vai acontecer. Só que esse futuro é um futuro vago, você não sabe quando vai acontecer. Você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, é vago. E aí você usa os pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aqueles, aquelas, aquilo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá pegando a manha, né? Sabe que é pressão mesmo, não tem jeito. Então, função espacial, já falei, função temporal, já falei. Agora eu vou falar da função dos pronomes demonstrativos dentro de um texto. Aí a gente diz
que se trata de uma função endofórica, ou seja, dentro do texto. Tudo que eu falei até agora da função espacial e temporal é uma função exofórica. Por quê? Porque é fora do texto. Agora, quando eu escrevo o texto, ou quando eu falo um texto e uso pronomes para me referir a elementos dentro do texto que eu estou falando ou escrevendo, aí a banda toca diferente. Aí você diz que ocorre aí a função endofórica, porque você está usando elementos para se referir a outros dentro do texto, que estão dentro do texto. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, olho na telinha, que agora eu vou precisar escrever um pouco. Observe só, se eu digo assim, quer ver, ó? Pedro, Joaquim e Lúcia são irmãos. Aí você diz, aqueles moram nos Estados Unidos, mas esta vive no Brasil. Observe que o pronome demonstrativo aqueles está se referindo aos termos mais distantes. Ou seja, aqueles está se referindo a Pedro e Joaquim. E esta está se referindo a Lúcia, ao termo mais próximo. Portanto, olha para mim. Você vai usar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, para retomar elementos distantes dentro do texto. E você vai usar este, esta, estes, estas, isto, para retomar o termo ou termos mais próximos dentro do texto. Mas você só vai fazer isso quando dentro da frase aparecer o pronome demonstrativo aquele e o pronome demonstrativo este. O pronome demonstrativo este e o pronome demonstrativo aquele. Beleza? Numa relação de distribuição. Vai ter que aparecer os dois pronomes na mesma frase. Beleza? Os dois pronomes na mesma frase vão ter que aparecer se referindo a termos mais próximos e mais distantes. Então você sempre vai usar pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, para retomar elementos de uma enumeração mais distante. Mais distantes, beleza? E você vai usar este, esta, estes, estas, isto, para retomar elementos mais próximos dentro do texto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Uma outra explicação para isso seria assim, você vai usar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, para se referir aos primeiros elementos que foram mencionados no texto. Você vai usar este, esta, estes, esta, isto, para retomar os últimos elementos mencionados no texto. Como Pedro e Joaquim foram os primeiros elementos mencionados, eu vou usar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Como Lúcia foi o último elemento mencionado, eu vou retomar com este, esta, este, esta, isto. No caso, Lúcia, como está no feminino, eu vou usar esta. Beleza? Tranquilo? Pô, Pestana, e se eu quisesse retomar Pedro com pronome demonstrativo, Joaquim com pronome demonstrativo e Lúcia com pronome demonstrativo? Eu poderia usar o, tipo assim, aquele, esse e esta? De acordo com as gramáticas que eu pesquisei, nenhuma gramática permite tal coisa. Se nenhuma gramática menciona esse tipo de construção, aquele retomando mais distante, esse retomando do meio e este retomando o último elemento, se nenhuma gramática diz isso, gramáticas acadêmicas, gramáticas consagradas, beleza? Gramáticas consagradas e acadêmicas.
Nenhuma diz isso. O Bechara não diz isso, o Celso Cunha não diz isso, o Rocha Lima não diz isso, Napoleão Mendes de Almeida não diz isso, ninguém diz isso. Portanto, eu só posso usar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo para retomar o mais distante, este, esta, isto para retomar o mais próximo. Pô, Pestana, mas como é que eu faria se eu quisesse retomar o cara do meio? Aí você teria que usar um numeral. Você diria o primeiro o segundo a última Beleza? Você vai ter que usar um outro recurso coesivo da língua para retomar elementos. Claro isso? Safo? Maravilha. Vem comigo, olha na telinha, vai. Só para fechar bonitão. Vou botar uma divisão aqui. Exceto na função distributiva que a gente acabou de ver, função referencial distributiva, em que eu retomo mais de um elemento numa enumeração, você vai retomar elementos anteriores por meio do essa, esses, essas, isso. Então, esse, essa, esses, essas, isso tem sempre valor anafórico. Lembra disso? O que é um termo de valor anafórico? É um termo que faz referência a um termo anterior. É um termo que substitui, que faz referência a algo anterior. Agora, você vai usar este, esta, estes, estas, isto, com valor catafórico. Ou seja, o que é um termo de valor catafórico? É um termo que faz referência a algo posterior. Beleza? Olha para mim para você entender isso. Se liga só. Eu digo assim, ó. Eu finalmente encontrei Jesus. Isso me deixou muito mais sereno. Finalmente eu encontrei Jesus. Ponto. Isso me deixou muito mais sereno. Observe que eu estou usando o isso para retomar uma ideia anterior. Então você sempre vai usar esse, essa, esses, essas, isso para retomar algo anterior, para se referir a algo anterior. E aí você vai dizer que esse elemento tem valor anafórico, que ele se refere a algo anterior. Agora, vamos inverter a frase. Isto me deixou muito sereno. Isto me deixou muito sereno. 2 pontos. Ter encontrado Jesus. Quando eu digo isto me deixou muito sereno, o que me deixou sereno? Ainda não sei. Aí eu vou e digo depois. Ter encontrado Jesus. Então o isto se refere a algo que vem depois. Então tem valor catafórico, porque se refere a algo posterior dentro do texto. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então é isso. As provas de concursos públicos trabalham esse conceito. Você vai usar esse, essa, esses, essa, isso, para retomar o termo anterior, este, esta, estes, estas, isto, para se referir a algo posterior. Aí o aluno me perguntou assim, pô, Pestana, então quando eu escrevo assim numa redação, lá no finzinho, eu digo assim, ó, desta forma, o Brasil deve se preocupar mais com seus políticos, tarará, ponto. Ou seja, concluindo o texto. O ideal seria dessa forma? Bem, é aí que entra uma polêmicazinha. Os gramáticos, Evanildo Bechara, Celso Cunha e, se eu não estou enganado, Joaquim Matoso Câmara Júnior, esses caras dizem que você pode retomar elementos anteriores com este, esta, estes, estas, isto. São esses gramáticos que dizem que você pode retomar. Então, na primeira frase, eu digo assim, ó, finalmente eu encontrei Jesus. Isto me deixou muito mais sereno. De acordo com Bechara e com Celso Cunha, também são formas corretas. Beleza? Então, se a prova trabalhar algo assim, cuidado, porque existem gramáticos que dizem que também vale. Tranquilo? Show de bola? Aula que vem eu vou falar sobre pronome relativo e talvez eu consiga terminar o capítulo de pronome. Depois é verbo. Verbo, tu sabe que é um negócio, um buraco é mais embaixo, né? Valeu!